Em 1992, foi realizada aqui no Brasil a mais importante Assembleia das Nações Unidas, com o tema meio ambiente, conhecida como Rio 92 ou Eco 92, e que gerou uma série de documentos importantes. Dentre eles, os mais conhecidos, aí, além da Declaração da Terra, a Convenção do Clima, também a Convenção da Diversidade Biológica, nossa CDB. E essa convenção, o que é? Em última instância, é uma lei internacional que vale para todos os países que sejam signatários dessa convenção. O Brasil foi o primeiro país a assinar, até como anfitrião da Rio 92, e um dos países que realmente mais atuou nessa questão da proteção da biodiversidade em termos de propostas, além de ser o campeão mundial em termos de biodiversidade, né? Com destaque para as suas florestas tropicais, mas também pensando no conjunto de seus biomas. Com a assinatura da Convenção da Diversidade Biológica, iniciaram-se as reuniões entre os diversos países, são quase 200 países signatários, que se reúnem nas chamadas COP, né, Conferência das Partes. E essas conferências das partes detalham e dão operacionalidade aos itens da Convenção da Diversidade. O que ela pressupõe? Por um lado, a conservação dessa biodiversidade em termos planetários. De outro lado, a questão do uso sustentável. E em terceiro, a repartição dos benefícios do uso dessa biodiversidade. Desde a Convenção, cada país é soberano sobre a sua biodiversidade, mas também é responsável pela sua conservação em âmbito mundial. A Convenção, a partir das COP, definiu para 2010 algumas metas, que não eram obrigatórias ainda, eram recomendações que se faziam. E essas metas, eram 51 metas, foram levados aos vários países aí a proposta de que se cumprissem até 2010. Em 2010, ocorreu em Nagoya, que é Japão, capital da província de Aichi, a COP10, a Conferência das Partes da Convenção de Diversidade Biológica, e lá foi então pela primeira vez estabelecido metas mandatórias, quer dizer, os países que assinam a Convenção da Biodiversidade se comprometem a realizar essas metas. Esse conjunto de metas, são 20 metas, que integram 5 grandes objetivos, compõem aí um plano estratégico de metas de Aichi para 2020. Ou seja, entre 2010 e 2020, cada país deveria avançar e buscar atingir ao máximo essas metas, levando isso a um movimento internacional em termos realmente de defesa da nossa biodiversidade. Já no ano de 2010, para essa reunião que aconteceu em Nagoya, nós inovamos. O Brasil inovou em dois aspectos. Além de fazer um pouco assim a questão da lição de casa em termos nacionais, das metas não obrigatórias, mas recomendadas, levou 2 novidades. Um recorte por estado, ou seja, subnacional, não só o país, mas isso coordenado, puxado pelo estado de São Paulo, levou a falar assim, também no território, em menor escala, dentro de cada país, as regiões, os estados, as províncias deveriam buscar atender essas metas. E a outra novidade, aí coordenado pela Reserva da Biosfera, foi de levar a proposta
e a avaliação já, numa parceria que nós realizamos com o WWF, dessas mesmas metas para um bioma. A repercussão de nós chegarmos nós, Brasil, chegarmos com uma avaliação das metas em âmbito nacional e também uma avaliação por um dos biomas nacionais, no caso a Mata Atlântica, e por estados, no caso iniciando com o estado de São Paulo, acho que marcou bastante, teve uma repercussão muito boa na COP10 e indicou caminhos. Isso foi destacado, inclusive, bastante pela própria coordenação, a Secretaria-Geral da CDB, da Convenção da Diversidade Biológica, e isso é ressaltado, inclusive, numa mensagem por vídeo que o Dr. Braulio Dias, que foi secretário nacional de Biodiversidade do Brasil e que passou a ser secretário mundial da Convenção da Diversidade Biológica, nos encaminhou no ano de 2013. Podemos ouvi-los para justamente ver a importância que tem essa abordagem que é inovadora. Para começar, eu gostaria de felicitar o Brasil pelos avanços muito significativos na atualização de sua estratégia nacional e plano de ação para a biodiversidade e incentivar todos os estados brasileiros envolvidos nos diferentes conselhos de reservas da biosfera a adotar e desenvolver suas próprias estratégias, como o estado do Paraná fez através do programa Bioclima e o estado de São Paulo com as metas de Haiti. O Brasil tem liderado muitas das estratégias inovadoras da Convenção e, através de uma parceria entre o WWF e a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, tornou-se o primeiro país a avaliar sua conformidade com a meta de biodiversidade para 2010, com objetivos específicos para o bioma Mata Atlântica. Quero parabenizá-los por terem levado esses resultados para a 10ª reunião das partes da Convenção em 2010 em Nagoya, Japão. Desde 1999, a Reserva da Biosfera criou um programa permanente chamado Anuário Mata Atlântica. Como o próprio nome diz, ele tem por objetivo trazer informações sobre avanços, retrocessos, desafios, fatos marcantes relativos ao bioma a cada ano, para permitir uma avaliação, às vezes, comparativa e evolutiva dessa luta que envolve tantas entidades, tantas pessoas, tantas instituições no Brasil e, inclusive, um envolvimento, uma contribuição também internacional importante. Em 2010, ou pouco antes, a partir de 2008, nós fizemos uma opção por concentrar a avaliação a partir das metas estabelecidas na Convenção da Diversidade Biológica. A partir desse primeiro panorama, 2010, e com as 20 metas estabelecidas em Nagoya, as 20 metas de Aichi, como dizemos, nós preparamos todo um estudo, uma metodologia detalhada, envolvemos 17 estados da Mata Atlântica, um conselho consultivo, um conjunto de parceiros e realizamos a primeira avaliação formal de um bioma sob o ponto de vista das 20 metas de Aichi. Isso se transformou em uma publicação, se transformou em um material também digital, está disponível no site da Reserva da Biosfera, e nós lançamos durante essa publicação, durante a Rio+20, no Rio de Janeiro. Essa publicação é uma publicação também bilíngue, temos em português e em inglês, e ela traça um primeiro panorama, focado, no caso, nos 5 grandes objetivos do plano de metas de Aichi.
Já em 2013, dando sequência, nós focamos nas 20 metas que compõem esses 5 grandes objetivos, ainda numa visão panorâmica, mas essa visão panorâmica indo a cada uma das metas e analisando com os principais destaques e principais desafios. Esse material também é muito rico, ele traz não só muita informação em termos quantitativos e qualitativos, mas ele traz uma análise e tenta servir de uma base para o próximo salto, que justamente foi de 2013 para 2014, que é quando a gente chega às metas nacionais de biodiversidade. Ao definir as 20 metas na COP10, ficou estabelecido que cada país poderia fazer e deveria fazer a adequação dessas 20 metas globais às suas peculiaridades. Exemplo, a meta mais conhecida é a meta 11, que fala de áreas protegidas, né? Que estabelece que, por exemplo, até 2020, todos os países deveriam ter pelo menos 17% do seu território protegido em áreas protegidas, no nosso caso, unidades de conservação. Quando a gente analisa friamente os números, uma vez que nós temos muitas áreas protegidas de grande dimensão na região amazônica, a visão que a gente tem do Brasil numericamente, nós estaríamos muito bem. Nós praticamente temos os 17% de áreas protegidas oficialmente. No entanto, nós sabemos o desequilíbrio que isso, na verdade, representa. Porque se é quase 30% de área na região amazônica, é ínfimo, é menos de 10% na Mata Atlântica, muito menos ainda se nós pegarmos dentro da Mata Atlântica áreas como formações florestais como a araucária, ou seja, dentro do próprio bioma existem diferentes, e entre os vários biomas brasileiros. O Pampa não tem quase nada de área protegida, a Caatinga também, o Cerrado falta muitíssimo, ou seja, tanto os biomas terrestres quanto os ecossistemas marinhos. No caso dos ecossistemas marinhos, essa mesma meta diz que até 2020 devia ter 10% da área efetivamente protegida. O levantamento que nós fizemos apontava que apenas 1,53% da área do território marinho brasileiro estão sob proteção como alguma forma de unidade de conservação. Ou seja, nós temos um grande desafio aí, né? Pouco tempo para muito trabalho e muita articulação, que a gente sabe que nesse campo, por exemplo, não se faz áreas protegidas muito fácil no Brasil. Tem se tornado cada vez mais difícil, e é esse tipo de desafio e como vencê-lo que é o centro, o foco da análise do Anuário Mata Atlântica. Não colocar apenas os números frios, mas tentar trazer uma contribuição para as políticas públicas. Várias das outras metas falam de restauração dos ecossistemas, falam do uso sustentável, falam de políticas públicas, falam de recursos para conservação, falam de estrutura institucional, de capacitação, de envolvimento da população, ou seja, é um conjunto bastante amplo e bastante difícil até em alguns casos, de você ter indicadores prontos para aquelas metas. Isso vai ser um desafio que se coloca para o conjunto, né? Buscar indicadores que permitam que depois, anualmente, a gente possa ter dados comparativos e uma análise evolutiva também bastante importante para traçar novas políticas. O Anuário 2014 ele tem uma novidade que é o foco não mais nas metas globais, mas nas metas nacionais de biodiversidade.
Essas metas foram definidas em 2013 pela Comissão Nacional de Biodiversidade, a CONABio. As metas nacionais, elas são muito próximas, muito parecidas com as metas globais, mas em alguns casos são mais detalhadas ou trazem submetas, né? Quer dizer, um detalhamento dentro daquela grande perspectiva um pouco genérica, às vezes, da meta global. Ela define uma agenda, também às vezes adianta, quer dizer, tem a meta, não são todas as metas para 2020, tem algumas metas que são para 2015, outras para 2017 e assim por diante. E também separa e traz um princípio de se considerar o recorte por bioma muito claramente, né? Então, por exemplo, na famosa meta 11 de áreas protegidas, que trata de áreas protegidas, coloca que a meta para a Amazônia é, até 2020, 30% do território daquele bioma. No caso da Mata Atlântica e os demais biomas nacionais, dos 17%, assim como estabelecido nas metas globais. E no caso do mar, também é mantida a meta global de 10%. Né? Então, isso é importante ter agora esse detalhamento que vai permitir também se definir não só claramente quais são os indicadores que serão usados, e aí em especial vai ter um esforço do Ministério do Meio Ambiente de trabalhar a questão dos indicadores em âmbito nacional, né? Da CONABio, que deve definir esses indicadores e que vai contar, como já vem contando, um conjunto de parcerias. Teve todo um processo de construção dessas metas nacionais, né? Chamado Diálogos para a Biodiversidade, né? Coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente, envolvendo vários segmentos da sociedade brasileira. Governos de Estado, comunidades tradicionais, ONGs, setor empresarial e assim por diante. Desse conjunto chegaram-se a essas metas nacionais. E esse conjunto vai continuar trabalhando para a definição agora dos indicadores. Indicadores, fontes definidas, nós estamos avançando, buscando no âmbito do bioma Mata Atlântica todas as parcerias para viabilizar não só a execução, a consecução dessas metas, mas o seu monitoramento. E a estratégia básica da Reserva da Biosfera foi de buscar o compromisso com parceiros estratégicos, né? O primeiro deles, obviamente, são os governos estaduais e, quando possível, também com os governos municipais, né? Eu já citei o caso de São Paulo, que teve a iniciativa e da qual nós participamos desde o início, que criou uma Comissão Paulista de Biodiversidade, e a missão central dessa comissão é, primeiro, desenvolver um plano, que está feito, um plano de ação, e segundo, implementar esse plano, tendo como referência exatamente as metas de Aichi e agora as metas nacionais. Este mesmo processo, essa mesma metodologia, vem sendo feito por outros estados. O Espírito Santo já também definiu essa política, Sergipe está em processo avançado nesse sentido, Alagoas também já formalizou todo esse processo, ou seja, nós temos nos vários estados aí uma mobilização para que cada estado no seu território busque a implementação e o monitoramento dessas metas. A mesma coisa com colegiados, coletivos. Nós estamos falando de ABEMA, que é a Associação das Secretarias de Meio Ambiente, dos órgãos de meio ambiente dos vários estados. Nós estamos falando da rede de ONGs da Mata Atlântica, que envolve mais de 300 ONGs que atuam no bioma. Nós estamos falando dos CEBEDs, que é uma
coordenação, né, uma articulação de setor empresarial brasileiro preocupado com a questão da sustentabilidade. Então nós estamos falando assim de parceiros estratégicos. E por falar em parceiros estratégicos, também dizer que todo esse esforço da Mata Atlântica, no caso da Reserva da Biosfera, ele está desde o início perfeitamente articulado e integrado com o esforço nacional, o esforço feito, coordenado pelo governo federal, mas que envolve essas várias instâncias do governo e da sociedade brasileira, né? Nós temos uma parceria desde o início com o Ministério do Meio Ambiente, um apoio de várias entidades aí, que são já tradicionais parceiros, como é o caso da GIZ, da Cooperação Alemã, é o caso da Fundação Avina, é o caso da própria Vale, é o caso da Solabiá, ou seja, existe um conjunto aí de parceiros que têm viabilizado esse processo. Então, além, eles indiretamente também estão contribuindo aí para que essas metas sejam conhecidas e que o Brasil possa monitorar e principalmente ter um planejamento para chegar em 2020 e a gente poder dar alguma boa notícia nesse sentido em termos mundiais. O nosso esforço não é só saber como estamos indo, mas principalmente o que nós devemos fazer para realmente poder chegar com boas notícias, primeiro para nós mesmos, segundo para o planeta como um todo. E nesse esforço, obviamente, nós estamos contando com todo mundo, né? E precisamos contar com todo mundo, né? Não é um esforço nosso. Nosso esforço é só de contribuir para, ao mesmo tempo que difundir as metas, estimular o seu cumprimento, mas também organizar informações e disponibilizá-las para a sociedade. O documento do Anuário 2014, nós vamos lançá-lo em novembro, já após as eleições desse ano, para a presidência, para governadores e também no legislativo. E a gente espera que ele se transforme realmente num documento de referência que ajude os nossos representantes do legislativo, do executivo, a traçar políticas importantes para a conservação da biodiversidade no Brasil, no caso, focados dentro desse documento na Mata Atlântica. Essa é a intenção básica de nós traçarmos aí essa análise, juntamente com os dados sobre a implementação maior ou menor das metas. Então essa é a ideia, gostaria de reafirmar a importância de participação realmente de todos na contribuição. Nós temos no site da Reserva da Biosfera os documentos anteriores colocados, 2010, 2012, 2013, e você pode contatar aqui conosco na Reserva da Biosfera, vai aparecer embaixo aí a referência tanto do nosso e-mail quanto do site da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, e fique à vontade para contribuir. Nós contamos com essa contribuição e nos comprometemos, obviamente, a transformar esse documento num documento que sirva efetivamente para os objetivos que a gente quer, a missão da Reserva da Biosfera, ou seja, conservação, desenvolvimento sustentável e conhecimento tradicional e científico.